Bom dia! Hoje são 25 de outubro de 2019, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ao longo do vídeo, você verá imagens de Sobral, cidade do interior do Ceará, onde nasci e morei ali durante 19 anos. Sobral fica distante de Fortaleza a 220 quilômetros e você verá aí a Praça do Teatro São João. Nesse teatro aí ficou exposto o cadáver do cantor Belchior, que foi sepultado em Fortaleza, mas o corpo dele ficou exposto aí, nesse teatro. Vamos ao vídeo. O teólogo, psicanalista, escritor e ex-pastor protestante Rubem Alves, no livro É uma Pena Não Viver, uma biografia de Rubem Alves, escrito por Gonçalo Júnior, editora Planeta, ano 2015, na página 145, Rubem Alves diz, abre aspas, a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo, fecha aspas. E na página 163, Rubem Alves continua, abre aspas, onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Fecha aspas. Rubem Alves diz que a teologia cristã é construída sobre o absurdo. Nesse vídeo, mostrarei um dos absurdos do cristianismo. Pergunte a um cristão qualquer por que existe o mal na terra? Por que existe o sofrimento? Por que existem as enfermidades? Por que existe a morte? Com certeza, o cristão lhe dirá que esses males existem por causa do pecado praticado por Adão e Eva no jardim do Éden. Estou aqui com um livro Porque Deus Permite o Sofrimento e o Mal, escrito por John Ankenberg e Dylan Burroughs, editora Holy Bible, Bible em inglês, ano 2010. Ankenberg é norte-americano da Igreja Batista, possui um mestrado em artes na história da Igreja, um mestrado em divindade e um doutorado em ministério. Seu companheiro Dylan Burroughs é também norte-americano da Igreja Batista, formado em teologia. Na página 26, eles explicam o porquê da existência do mal na Terra. Abre aspas. Eva praticou 4 coisas que marcaram a entrada do pecado na raça humana. Ela viu que o fruto era atraente aos olhos. Ela pegou o fruto. Ela comeu o fruto. Ela deu o fruto para Adão comer. Fecha aspas. Por favor, mais uma vez, peço encarecidamente que você, caro internauta, não ria, porque seu riso atrapalha minha concentração aqui. Portanto, fique em silêncio. Antes de entrar no assunto, quero lhe fazer uma pergunta simples. Você tem algum filho com paralisia infantil em sua casa, numa cadeira de rodas? Se sua resposta for sim, fique sabendo que, segundo a teologia cristã, seu filho se encontra nessa situação difícil porque Adão e Eva pecaram no início da humanidade. Você tem câncer? Se a resposta também for sim,
a teologia cristã explica que essa terrível doença está em seu corpo por causa do pecado cometido pelo casal Adão e Eva. Você teve algum filho assassinado quando voltava de madrugada do trabalho ou da faculdade? Se a resposta for um sim, entenda que essa desgraça ocorreu com seu filho porque, segundo a teologia cristã, o casal Adão e Eva cometeram um pecado. A essa altura, com certeza, você já entendeu o recado do teólogo Rubem Alves, já falecido, ao afirmar que a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo, não é mesmo? E bote absurdo nisso. Veja a seguinte situação. O médico brasileiro Roger Abdelmaci foi condenado a mais de 100 anos por ter praticado vários estupros com suas pacientes. Imagine a expedição de mandados de prisão contra os filhos de Roger. Os filhos dele diriam assim: por que nós iremos presos, já que não tivemos participação alguma nas ações praticadas por nosso pai? Por que a nossa prisão? E a maluca resposta cristã seria: vocês vão presos porque são filhos dele, são seus descendentes. Por isso, a punição é estendida para vocês. Fecha aspas. Isto é, a mesma maluquice cristã criada a partir da lenda de Adão e Eva. Em primeiro lugar, Adão e Eva nunca existiram. Isso é uma lenda. E toda a narrativa está repleta de erros e ingenuidades. O próprio Papa Francisco sabe que Adão e Eva nunca existiram. Sabe que o relato é fantasioso e infantil. Ele sabe, mas não espalha. Sobre esse relato bíblico lendário, os cristãos primitivos criaram uma doutrina completamente maluca, sem juízo, a saber, a doutrina do pecado original, oriundo de Adão e Eva. Veja essa maluquice no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Abre aspas. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Fecha aspas. Nessa passagem bíblica, o apóstolo Paulo diz que Adão cometeu um pecado e, em consequência, surgiu a morte, que foi estendida para todas as pessoas. Velhos, mulheres, deficientes mentais, fetos, crianças, deficientes físicos, etc. Mais uma vez, com certeza, você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, entendeu facilmente porque o teólogo Rubem Alves afirmou que a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. E bote absurdo nisso. Porque está registrado na Bíblia que o pecado cometido pelo casal Adão e Eva foi a causa do surgimento do mal na terra e estendido para todas as pessoas, hein? Por quê? Isso está escrito na Bíblia simplesmente porque a visão de justiça daquela época era extremamente errônea, equivocada. Em sua ignorância, os escritores bíblicos achavam justo os filhos pagarem pelos pecados de seus pais, o que é, na verdade, uma verdadeira aberração. Segundo a visão míope dos cristãos, se Adão e Eva pecaram, então o mal entrou na terra e foi estendido a todas as pessoas que viessem a surgir. Isto é, na lenda bíblica, os descendentes de Adão e Eva, pagando injustamente,
pelo pecado cometido por seus pais. Percebeu a ignorância bíblica? E essa injustiça está em toda a Bíblia. Mais um exemplo. No livro de Êxodo, capítulo 20, estão os 10 mandamentos do Deus hebreu, que não são 10. No versículo 5 está escrito o seguinte, abre aspas, Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Fecha aspas. Quem escreveu essa passagem bíblica não foi um homem chamado Moisés. Isso é apenas uma convenção. E quem escreveu tinha uma visão errônea de justiça, porque está punindo os filhos em razão das iniquidades praticadas pelos pais. É a mesma injustiça no caso da lenda de Adão e Eva, punindo a humanidade, cada pessoa, por causa do pecado cometido por Adão e Eva. Uma profunda injustiça que não existe hoje em países civilizados. No Brasil, por exemplo, só sofre uma punição penal quem pratica o crime. Por exemplo, se um pai comete um homicídio, somente ele sofrerá a punição. Seus filhos vivos, ou que ainda nascerão, não sofrerão punição alguma, porque nada fizeram. Não têm responsabilidade alguma pelo que seu pai fez. Percebeu o atraso presente na Bíblia? É preciso entender que a Bíblia é um conjunto de livros muito antigo, razão por que está repleta de profundas injustiças. É um erro invocá-la para os dias de hoje. E os 2 cristãos protestantes, autores do livro Em Exame, escreveram que a lendária Eva foi a principal responsável pela entrada do pecado no mundo. Eles escreveram essa bobagem porque no mundo da Bíblia, um mundo patriarcal, somente para o macho, a mulher era considerada quase um mero objeto, uma coisa e nada mais. Na Bíblia, a mulher sofre mais do que sovaco de aleijado. Quem criou essa lenda colocou Eva comendo do fruto e depois levando seu esposo Adão a comer também. Entendeu agora por que a teologia cristã é fundada sobre o absurdo? É um absurdo estender uma punição aos filhos em razão de ações praticadas por seus pais. É um absurdo, uma irracionalidade, uma desumanidade alguém dizer a uma mãe cujo filho é tetraplégico ou cego que ele está assim porque Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Na verdade, o mal, as doenças e a morte existem no planeta Terra simplesmente porque somos seres vivos. O mal, as enfermidades e a morte não são exclusivos do homem. Fazem-se presentes também nos animais irracionais e até nas plantas, que, obviamente, não praticam pecados. Uma amiga minha de Fortaleza, chamada Eva, possui uma cachorrinha de nome Kate. A cadela está morrendo, com câncer. Ela está com câncer não porque Adão e Eva cometeram um pecado, mas porque é um ser vivo, e assim também o homem. Entendeu agora por que o teólogo Rubem Alves afirmava que a teologia cristã está fundada num edifício de absurdos? Muito obrigado.